Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. Vamos começar aqui, que hoje a gente vai analisar aqui um pouco de alguns indicadores que eu separei em relação ao relatório da Glassnode. Eu achei bem interessante aqui algumas coisas que a gente pode ter essa leitura por dentro do Bitcoin. Às vezes a gente fica muito olhando só preço, mas a gente consegue tirar aqui algumas informações muito relevantes. Então vamos dar uma olhada aqui em relação, começando, o número de novas entidades. O que é isso? Então é o número de pessoas que está chegando no ambiente a cada dia, o número de carteiras, entidades que a Glassnode classifica aqui, que está chegando no ambiente a cada dia. Então a gente tem como se fosse um crescimento ali, né, da comunidade do Bitcoin como um todo, sempre que esse número é crescente, porque significa novas pessoas chegando. A gente nota claramente que nos bull markets aqui, foi o bull market como a gente está vendo de 2020 e 2021, a gente deu essa subida forte de 10 para 65 mil dólares, é óbvio que essa linha amarela começa a crescer muito, começa a acelerar, porque são novas pessoas que são atraídas, né, pelos preços subindo, então a gente tem um volume de entidades chegando todos os dias muito alto, por isso então essa linha vai nas alturas. Mas no bear market é o contrário, é quando ninguém quer saber de Bitcoin, desinteresse reina, e por isso a gente está aqui em níveis bem baixos desse crescimento, então, de novas entidades chegando a cada dia. Mas o interessante notar é que por mais que a gente já tenha feito o fundo aqui em relação a novas pessoas chegando, a gente nota que foi um fundo mais baixo aqui do que quando a gente estava em 30 mil dólares no ano passado, entre o nosso topo duplo, vocês notam que é um fundo superior ao fundo aqui do último bear market de 2018, ou seja, isso mostra que a cada ciclo, a cada bear market, o chão do Bitcoin vai subindo. Eu sempre falo isso para vocês, isso mostra a adoção. Por mais que a gente esteja com um nível de desinteresse muito alto, é um nível de interesse maior do que o último bear market, e assim tende a ser a cada ciclo. Mais pessoas conhecem o Bitcoin, mais pessoas conhecem as criptomoedas, e pouco a pouco a gente vai ganhando adoção. Nunca se esqueçam disso. Então a adoção continua. Esse é só um indicador que mostra então que o nosso nível de crescimento, apesar de estar nas mínimas aqui desde o ano passado, é um nível de crescimento maior do que então o último bear market, digamos assim. E aqui também eu achei muito interessante, vai muito de encontro também. Vocês sabem que, na minha opinião, nós já vimos o fundo foi 17 mil dólares com o Bitcoin. É óbvio que isso não significa que eu estou 100% comprado, então, porque com certeza é o fundo. Não significa isso. É apenas uma coisa que, pelos meus estudos, os padrões de ciclo que eu mostro para vocês, acredito que a maior probabilidade é disso. Nada disso, porém, nada disso interfere na minha estratégia, como vocês sabem. Se eu acho que o fundo já teve, ou se eu não acho que já teve o fundo, em nada mudaria minha estratégia. Então eu sempre gosto de frisar isso, porque as pessoas não conseguem entender que, porque na verdade dane-se se foi fundo ou não, o que interessa é o que a estratégia está falando para eu fazer. Mas vamos lá, vamos começar aqui então, porque esse indicador ele dá um pouco de confluência em relação aos padrões de fundos, porque ele mostra que muito claramente, aqui nessa linha vermelha, a gente tem então a média do crescimento, né, de novas entidades ao mês. Então a média mensal, digamos assim, de novas pessoas chegando no ambiente, enquanto a linha azul é a média anual. Vocês notam que quando foi o nosso pico, então, de novas pessoas chegando no ambiente? Foi aqui, no primeiro topo que o Bitcoin fez, 65 mil dólares. Então, os que me assistem há mais tempo já estão entendendo a confluência com os padrões de fundo que eu venho falando para vocês, que em todos os padrões de fundo a gente utiliza muito aqui o topo de 65 mil dólares para ver então o ciclo do Bitcoin, e não o topo de 69, tá? O topo de 65, esse é mais um indicador que mostra que o topo on-chain desse mercado, o topo de comportamento por alguns e muitos indicadores, na verdade, até gráficos, o RSI, por exemplo, foi aqui em 65. Então, beleza. Então, a gente continua aqui com essa média de crescimento vermelha, é a mensal, e a azul é a anual. Notem que sempre que a média vermelha ela cai abaixo da média azul, ou seja, o crescimento mensal cai abaixo da média do crescimento anual, a gente entra em um período aí bearish, um período de bear market, como a gente nota aqui, que durou no último bear market 446 dias até reverter realmente aqui, reverter para o próximo ciclo de alta. É óbvio que a gente teve uma reversão aqui no fundo ao topo de 14 mil dólares, o Bitcoin fez uma corrida boa aqui de 3, 4 meses, e da onde ele saiu do fundo do bear market de 3 mil para 14 mil dólares, mas
Se a gente pegar a reversão para um próximo ciclo de alta, literalmente, durou aqui 446 dias. Se a gente vê, isso é bem interessante, porque na verdade, vocês vão entender o que eu quero dizer. A gente está notando que a gente já teve o cruzamento da linha vermelha com a linha azul, similar ao que a gente viu no último topo de 2017, tá? O topo do último ciclo, na verdade do penúltimo ciclo, digamos assim, sem a gente contar, né, que o último ciclo foi o de 2021, então o penúltimo ciclo de 2017 teve seu topo, linha vermelha abaixo da linha azul. Desde então, o que a gente está vendo aqui é que a gente já fez esse cruzamento igual 2017, então a linha vermelha já veio abaixo da linha azul. Só que se a gente pegar do dia de hoje até então, todos esses dias aqui, que no último ciclo demorou para o Bitcoin reverter de vez, se passaram 446 dias aqui em relação ao último período, então, tão bearish, onde a linha vermelha demorou para reverter. Nós já estamos hoje num tempo de duração desse período, então é na verdade todo o período em que a linha vermelha esteve abaixo da linha azul. Notem que ele marca esse período aqui de roxo, então a gente teve aqui todo esse período roxo quando a linha vermelha está abaixo da linha azul. A gente teve aqui, sem somar tudo isso, 446 dias, enquanto no presente a gente já tem 481 dias. Notem que atualmente, então, a gente já passou mais dias, né, com a média mensal de crescimento inferior à média anual, ou seja, característica de bear market. Nós já passamos mais dias do que o ciclo de 2018, o bear market 18-19. Isso mostra que o bear market atual, ele pode ser considerado por esse indicador um bear market mais severo do que o bear market de 2018-19. De certa forma, isso é muito positivo. Vocês sabem que eu estou bem animado com esse bear market, porque isso nos dá oportunidades melhores e por mais tempo para acumulação. Mas principalmente porque aqui a gente não tem o comportamento do primeiro ciclo, o bear market de 2015-16, porque com certeza deve ter sido um bear market muito semelhante em relação a esse indicador do que a gente está vivendo agora. Porque se vocês pegarem aí no gráfico, pega aí no gráfico, vocês vão ver que o bear market de 2015-16 foi um bear market lateralizado, um bear market chato, um bear market que o preço não se mexia. Não teve isso aqui que teve no último bear market 18-19, isso aqui que o Bitcoin saiu de 3 mil para 14 mil dólares e fez quase 5x no meio do bear market. Não teve isso. O bear market 15-16 foi totalmente lateralizado. Então a gente pode estar encaminhando para um bear market mais severo do que o último, 18-19, e muito semelhante ao de 15-16. Então, assim, esse indicador para mim achei muito interessante, nunca tinha visto, porque realmente mostra que a gente já está há mais dias do que o último bear market, tendo esse comportamento de crescimento bearish, né, mais tempo do que o último bear market. Então, achei bem interessante aqui esse indicador. Mas vamos continuar então, porque eu vou trazer aqui um indicador que é um indicador muito interessante também, porque ele mede em relação aos bitcoins gastos pelos compradores, os holders de longo prazo, se eles estão no lucro ou no prejuízo. Ou seja, pessoas que acumulam bitcoin há mais de 5 meses são classificadas como holders de longo prazo pela Glassnode. Teoricamente são pessoas que veem valor no bitcoin e sabem o que estão fazendo porque carregam bitcoin há muito tempo. Então essas pessoas, o comportamento de gasto delas, a gente vê aqui por essa linha amarela, sempre que está abaixo de 1 significa que elas estão vendendo no prejuízo, e sempre que está acima de 1 significa realização de lucro. A gente nota que no último bear market 18-19, a gente teve aqui um nível de realização de prejuízo que veio aqui abaixo dessa linha pontilhada. E o que é essa linha pontilhada? Essa linha pontilhada foi o nível mais baixo que a gente chegou nesse bear market em relação ao comportamento desse grupo, então, holders de longo prazo, realizando prejuízo. Então, o que a gente está tendo é que finalmente a gente chegou, por esse indicador, no nível mais baixo que a gente só via desde o último fundo que a gente fez em 18-19. Se vocês pegarem aqui o último fundo de preço agora que a gente teve, que foi 17 mil dólares, o comportamento desse grupo era um comportamento de sim, realização de prejuízo, mas era uma realização com menos prejuízo do que a gente está agora. Vocês notam aqui que essa linha amarela está mais baixa do que a gente teve lá aqui em junho, 17 mil dólares, nesse momento aqui. Então isso mostra que agora esse grupo está tendo um comportamento
pior, entre aspas, do que o fundo de 17 mil dólares e muito similar ao quê? Ao fundo de 19. Então, ao fundo de 18, 19 aqui. Então, a gente não chegava a esse nível de realização de prejuízo por esse grupo desde o último bear market. É bem verdade que ainda temos aqui um espaço para correr se realmente a gente chegar a um nível de realização de prejuízo similar ao último bear market.